Porque a curto, médio prazo, Edilene, a gente vai fazer parcerias, por exemplo, o custo para um autônomo vai ser aquele que passa de vez em quando que quer verificar. O custo de uma pequena frota que tem lá 4, 5, 10 caminhões, poxa, ele está toda semana, toda quinzena, então a gente vai ter um conceito. E o custo de uma frota média, grande porte, que tem o interesse de, inclusive, fazer métricas, relatórios de acompanhamento. Imagine esse processo que a Goodyear, acho que daqui a pouco o Alberto vai falar, expandindo a nível Brasil, onde ele pode acompanhar onde ele estiver. E aí sim, o custeio se minimiza pela própria utilização, além do serviço. Quer dizer, uma pequena média frota que faz serviço conosco, troca o pneu, o custo acaba minimizando e incorporado no próprio atendimento. Agora, a funcionalidade dele é show de bola. E eu peço ao Alberto, explica o que é esse negócio que é maravilhoso. Dependente do tamanho da frota, né, como o Marcos falou, você imagina que para fazer um cheque rápido de pressão de ar num caminhão numa carreta ou num bitrem com 32 pneus rodando, ele vai demorar pelo menos uns 15, 20 minutos. Pelo menos, porque tem o pneu interno, o pneu externo, tira a tampa, põe a tampa, acesso à válvula, tá. Com esse aparelho, com o checkpoint, ele vai conseguir, num espaço de talvez 1 minuto, 1 minuto e meio, vamos exagerar para 2, o caminhão vai passar por esse aparelho, né? Ele não para, ele faz a passagem 10 quilômetros, 5 quilômetros por hora, e esse aparelho ele vai fazer a medição da pressão dos pneus, da profundidade de sulco dos pneus e também da carga incidente por cada um dos eixos. Então, ali, independente do tamanho da frota, o motorista ele vai saber qual é a situação dos pneus, de todos os pneus da carreta dele, se tem algum com baixa pressão, com alta pressão, se tem algum com desgaste irregular, se tem algum pneu careca, que ele possa, talvez, no segmento da viagem, sofrer, precisar daquele pneu e não estar com a profundidade adequada, além do peso, né? Para ele poder viajar tranquilo, sabendo que o peso por eixo está bem distribuído. Então, e isso ele vai fazer em questão de minutos, com uma segurança daquela informação que ela é digital, ela não tem a ação humana mais. Vamos dizer assim, esse ticket vai sair na hora para o caminhoneiro e ele sabe ali, então as posições, o que foi lido, qual é a pressão, qual é a profundidade e qual é o peso por eixo. Então, a gente vê assim a gente vê muito benefício, né? E conversando com alguns caminhoneiros, com algumas frotas, porque esse não é o primeiro, tá? Esse é o primeiro da América Latina instalado num Truck Center. Mas nós temos outros 3 já instalados no Brasil, em grandes transportadoras, que para eles, pelo volume de caminhões, mais de 1.000 caminhões, cada uma dessas transportadoras, então para eles fazia muito sentido ter um dentro da garagem deles, porque eles ganham muito agilidade, e aí as pessoas que precisariam talvez ficar lá medindo pneu e tal, elas podem trabalhar em outra parte, elas podem trabalhar já na correção, na prevenção, e não trabalhar lá para ficar medindo pressão de ar, profundidade de suco. Então, sem falar que isso, dependendo da frota, essa informação pode ir direto para o ERP da frota e alimentar o sistema da frota de controle de pneu. Mas no caso desse aparelho instalado na Zé Pneus, a gente quer oferecer isso também para o pequeno, para o médio, para o autônomo, que às vezes não tem condição de colocar um aparelho na sua garagem, mas ele pode passar lá na Zé Pneus e fazer essa checagem e ter esse diagnóstico eletrônico super rápido, e assertivo, né? A partir dessa avaliação, aí você vai direcionar o pneu ou para recapagem, ou não, esse pneu já está condenado, tem que trocar por um novo. Qual que vai ser o critério? Como é que vai ser a condução a partir dessa avaliação? Então, a avaliação avaliação de profundidade de suco, por exemplo, ela imediatamente vai apontar para nós e para o motorista, olha, você tem um pneu que está próximo do 1,6 milímetros, 2 milímetros, tem alguns que tiram com um pouquinho mais, a gente sabe que 1,6 é a regulamentação. A partir desse momento, o próprio pessoal da Zé Pneus vai estar orientado, né, tecnicamente falando, para chegar nesse... Ele falou, olha,
a recomendação nossa aqui é você já tirar esse pneu de serviço, fazer uma recapagem, dependendo da idade da carcaça e tudo mais. Pode até ser que a necessidade seja colocar um pneu novo, dependendo da posição, dependendo do eixo. Pode ser que a gente detecte um desgaste irregular dos pneus e aí a Zé Pneus também vai ter lá aparelho para fazer medição de geometria, de cambagem, de paralelismo, se está convergente, se está divergente, se a carreta está alinhada com o cavalo. Então aí né, a intenção é que o caminhoneiro, em um lugar só, né, Marcos? Num único lugar, ele possa resolver todas as situações que ele vem encontrar quando a gente está falando de pneu e está falando desse conjunto, né? Pneu, roda e eixo, né? Para ele rodar tranquilo. É que quando a gente fala, Edilene, acessibilidade, imagine um dia de chuva. A gente sabe que esses caras são experientes. O caminhoneiro tem muito a nos ensinar, ainda mais nós que estamos iniciando com um modelo novo. Então, ao invés de ficar pneu a pneu, ele passa em 10 segundos, porque é 10, até 10 km por hora. Ele consegue identificar. Por isso que a gente fala também em segurança. Ele identifica no tempo imediato aonde está, inclusive na posição da carreta, onde tem o pneu. E aí não adianta a gente tentar ensinar o padre a rezar a missa, ele sabe a qualidade do pneu, e aí sim, da tua colocação perfeita. Qual atitude ser tomada, seja desde uma convergência, desde um balançamento, ou até a troca, se necessário for. Mas, em compensação, ele vai para a viagem ciente de que ele tem que fazer, senão na ida, na volta, com a necessidade para aquela modalidade, para aquele veículo. A gente sempre acreditou nessa parceria com a Goodyear há muitos anos. Nesse projeto da recapagem, é o primeiro no Brasil que você vai encontrar uma área industrial com vidro enorme. Como funciona a recapagem? Então, quer dizer, a gente não pega o pneu escondido, né, para dentro e faz a mágica, não. Ele vai enxergar todo o processo. Segundo, sim, muitos têm o pneu sobressalente e sim, nós teremos pneus disponíveis também para fazer uma troca com a mesma linha, porque a gente acredita muito não só na carcaça Goodyear, mas também em todo o material Goodyear a ser utilizado. Então, ele vai sentir a qualidade que é a segurança. A decisão a ser tomada é em relação ao custo-benefício, mas o maior custo é ele pegar uma estrada e, como o Galberto falou, ter problema e aí não conseguir recolher a tempo, aí sim, é a borracharia da estrada, o custo da estrada no modelo de estrada. Como é que está o índice de recapabilidade hoje? Os empresários, os caminhoneiros, ainda compensa recapar pneu? Compensa vender a carcaça? Tem casos e casos? Qual que é o índice de recapabilidade hoje no mercado? É uma excelente pergunta, Edilene. A resposta agora a resposta já não é tão simples assim, né? Porque eu costumo dizer que depende muito de como o empresário, de como o dono do pneu cuida da carcaça, né? Por exemplo, a gente tem segmentos, alguns exemplos assim, né? Segmento urbano, que você consegue fazer até 4, 5 reformas. Só que cada vida do pneu, ele roda muito pouco. Ele roda uma quilometragem de 50 mil, 60 mil, 40 mil pneus. Então, os ciclos são curtos, só que com várias reformas. Por outro lado, a gente tem pneu para uso rodoviário, né? Que percorrem aí médias, longas distâncias. Estou falando viagem, às vezes, de 5 mil, 8 mil, 10 mil quilômetros cada viagem. Então, nesses casos, são pneus que vão rodar. A reforma vai acontecer talvez um pouco menos, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas os ciclos são maiores. O que eu quero dizer? Que ele percorre mais quilometragem, né? Ele roda mais, ele tem menos. O que vai determinar isso, Direne? A questão de carga, né? Velocidade, que no final do dia acaba se traduzindo em temperatura e esforço do pneu. Então, se o pneu ele é submetido a uma alta velocidade constante, altas temperaturas, ele naturalmente ele vai sofrer mais e ele vai, bem cuidado, né, com uma boa pressão, ele vai oferecer mais reforma. Nós, como fabricantes de pneus e também como fabricantes de banda, nós, além de considerar todos esses fatores quando a gente projeta uma carcaça,
nós também consideramos, nós também fabricamos a banda. Então, nós consideramos na fabricação da banda a altura de borracha, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes não adianta você, o empresário, às vezes, ele precisa ter essa consciência. O nosso time, junto com o time de campo da Zé Pneus e os nossos assessores, estão no campo justamente para orientar o dono da frota, dizer o seguinte: olha, dependendo em qual momento estiver o seu pneu, qual é a altura da banda de rodagem que a gente recomenda para você? Porque às vezes ele quer extrair muito de um pneu muito rápido, coloca uma banda muito pesada e aquela carcaça vai sofrer demais. Aí o que ele poderia reformar 3 vezes, encurta para 2 vezes, mas porque ele usou uma banda muito alta. Claro que tem opções, tem momentos e tem circunstâncias, né? Tipos de serviço que vão exigir. Mas, assim, no geral, Dilene, a gente vem observado uma evolução muito boa por parte do usuário, do empresário, que sabe o quanto vale o investimento em pneu. Então, eu costumo dizer que o brasileiro ele está cada dia aprendendo mais e mais como usar bem o pneu. E aí a recapagem, além desse apelo técnico, que também tem um apelo ecológico, né? Porque a cada reforma você está deixando de colocar um pneu novo no mercado. A gente tem todo o trabalho com a ANIP, a Recicla ANIP, para recolher essa carcaça. Então, o pneu hoje, ele é extremamente, a gente é extremamente preocupado com essa questão do meio ambiente, porque a gente sabe, cada pneu de caminhão reformado é um pneu a menos lá rodando, que a gente pode dar uma sobrevida, uma segunda, uma terceira vida. Eu queria só aproveitar como mensagem final, primeiro agradecer a forma que você conduziu. Eu digo o seguinte: como conduz é o efeito final. Depende como o motorista e a empresa conduz o caminhão, você dá mais durabilidade, até serve para a vida da gente. Conduza o corpinho que você vai chegar melhor lá na frente também nessa questão. Segundo, é dizer que não só para investimento, a Zé, ela fez um investimento de uma ordem de mais de 20 milhões. É porque a gente acredita que esse tipo de serviço, esse tipo de oferta, o mercado vai usar muito. Imagine, Girene, isso esparramado pelo Brasil. Por isso que é esse mesmo conceito que a gente acreditou na Goodyear, estar acessível, gerar segurança no acompanhamento e gerar, se possível, conforto e conveniência, é o que o motorista, que você sabe que está na lida nesse modelo rodoviário, precisa para que tenha. Então, a gente fica feliz por estar começando com essa modalidade, não pelo Rio Grande do Sul, que tem uma grande, vasta segmento, muitos caminhões desse tipo de oportunidade aqui embaixo, acima de tudo, num local de fácil acesso.